Meus queridos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Interessante que nós vivemos dias de difícil. Todo dia nós estamos vendo aí, através do noticiário, pessoas precisando entrar na justiça para ser atendido, né? Nos hospitais, para ter, sabe, um atendimento que é direito do cidadão. Às vezes está tendo que entrar na justiça. Então nós, imagine se hoje, nos nossos dias atuais, com toda a tecnologia que existe, vivemos uma situação dessa. Imagine naquela época ali, né? Imagine naquela época em que Jesus começou a pregar o Evangelho, tá? É o que nós vamos compartilhar nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em casa, foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Jesus? Percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Curva a sua cabeça, Pai, em nome do teu Filho amado, que nós estamos, ó Deus, para compartilharmos a tua palavra. A tua palavra em si, meu Deus, já tem falado ao nosso coração, mas queremos te pedir que neste momento o teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, ó Deus, preparando, ó Deus, o nosso coração, como uma boa terra, Senhor, para receber a semente que é boa, que é a tua palavra, e essa semente possa germinar, crescer, produzir frutos, ó Deus, para o teu reino. Ó Deus, que nós possamos, Deus, nesta noite refletirmos na nossa posição. Ó Deus, será, meu Deus, que nós temos conduzido as pessoas a Cristo? Será, meu Deus, que nós temos apresentado Senhor, as pessoas que necessitam? É por isso, meu Deus, que nós precisamos nesta noite que o teu Espírito Santo encha, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, de desejo, meu Deus, de proclamar o teu reino, de ir buscar aqueles que estão perdidos, porque para isso a igreja foi estabelecida, para implantar o teu reino. Às vezes nós oramos, ó Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como tem sido no céu. Mas muitas vezes, ó Deus, não temos permitido, porque não temos nos colocado como vaso, instrumento de Deus, para que a vontade dele seja estabelecida aqui na terra. E nós precisamos, ó Deus, entender e compreender que o Senhor quer usar cada um de nós, que o Senhor quer, meu Deus, através de nós, ó Deus, produzir, ó Deus, frutos dignos, ó Deus, de arrependimento aqui na terra. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, cada dia, dá-nos cada dia mais amor,
Ó Deus, para com os perdidos, Senhor. Pai, quando nós andamos na rua e vemos tantas pessoas aí, debaixo das marquises, de viaduto, dormindo, meu Deus, nos passeios, e às vezes, meu Deus, passamos e nem ligamos. Ó Deus, renova o nosso amor. E o que Jesus faria em nosso lugar? Ó Deus querido, o Senhor nos chamou para aprendermos de Ti, Senhor. E o que nós temos aprendido, meu Deus? Se temos aprendido alguma coisa, não temos praticado, meu Deus. Por isso, tenha compaixão da igreja do Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. E faça com que cada um de nós, ó Deus, sejamos verdadeiros, ó Deus, facilitadores de milagres. Eu que eu oro e agradeço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, imagine nos dias atuais que nós vivemos, com toda a tecnologia, né, com toda a facilidade. Muitas vezes nós vemos tanta dificuldade de pessoas para ser atendidas, pessoas buscando recursos, né? Você passa nas UPA, está tudo lotado, vai, né? Sempre está passando nos jornais, pessoas aí, às vezes desentendendo, às vezes ficando nervoso. Ah, mas a pessoa não tem paciência. Irmãos, quando a pessoa está doente, a paciência ela é muito pouca. A pessoa realmente, ela está buscando algo que ela precisa, ela não está ali apenas para fazer uma visita a alguém, não. Ela foi ali porque ela precisa. E muitas vezes, demora às vezes tantas horas para ser atendido. E com tudo isso, imagine naquela época lá, a necessidade de que havia de recursos de medicina naquela época, né? E nós podemos entender e compreender por que Jesus curava tantas pessoas, para trazer uma nova visão, para trazer, meus queridos e amados, uma nova perspectiva de vida para aquelas pessoas. Às vezes eu me pergunto o que Jesus faria no meu lugar, diante de alguma situação. E às vezes, meus amados, nós somos omissos, porque na verdade nós vivemos uma época que nós temos medo. Vivemos uma época de medo. Você não tem mais tranquilidade de andar nas ruas. Eu, quando eu vou na cidade, eu não levo celular de jeito nenhum. Porque quando eles veem um cabelo branco assim, eles ficam de olho no bolso, né? Cuidado, não é só do cabelo branco que estão de olho no bolso, não, de todo mundo, né? E nós precisamos estar atentos, meus queridos. E quando Jesus chegou naquela cidade, em Cafarnaum, a multidão logo percebeu que havia chegado uma oportunidade, que havia chegado alguém que poderia trazer um pouco de esperança para cada um deles que ali estava. Por isso a multidão cercou aquela residência. O texto, é claro, diz que aqueles homens, quando chegaram ali, não puderam se aproximar, porque não tinha como se aproximar por causa da multidão. Sabe, meus queridos, no evento que fizemos aqui, nós estávamos vendo lá poucas pessoas. Muitas igrejas não participaram. Cada uma buscando seus próprios interesses, seus próprios recursos. E nós estávamos buscando, o trabalho foi estabelecido para buscar uma unidade, para que possamos evangelizar o bairro, para que possamos levar
a palavra de Deus a essas pessoas. Mas muitos não valorizaram. Mas marca um evento aí, carnal, que você vê, não tem nem como você entrar na padaria, nesse lugar. As pessoas buscando os seus próprios interesses hoje. E nesse texto, nós encontramos alguns tipos de pessoas. E talvez nós nos enquadramos nenhum desses. Primeiro tipo, nós encontramos aquele que faz milagre. E é só Jesus que faz milagre. Só Ele que opera milagre. Já vi muito pessoal, porque eu faço isso, faz aquilo, ninguém faz nada. Se não for pela misericórdia de Deus, precisamos estar sempre nos alinhando para sermos instrumentos de Deus, canais de Deus. Mas nós não temos poder para fazer nada, se Deus não for conosco. Encontramos aqueles que são chamados facilitadores de milagre. Encontramos aqueles que são os opositores do milagre. Sabe, meus queridos, qual deles nós escolhemos nesta noite? Primeiro, estava aquele que precisava de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. O texto não nos relata aqui, como capítulo 5 do Evangelho de João, que aquele paralítico lá do tanque de Betesda estava há 38 anos, naquela situação, em busca da cura. Esse não relata quanto tempo, se era de nascença, ou se foi por causa de alguma doença, ou de alguma queda, que ele se tornou paralítico. O certo é que ele precisava de um milagre. E se tiver alguém aqui nesta noite que falar que ele não precisa de milagre, com todo respeito, você é um mentiroso. Porque nós precisamos de milagre, nosso país precisa de um milagre, o mundo precisa de milagre, irmãos. Todos nós precisamos de milagre. Mas os facilitadores de milagres são poucos. O texto diz aqui que aqueles 4 homens pegaram aquela maca, o leito, seja que for, e conduziram aquele paralítico. Se fosse nos dias de hoje, todos correriam para uma UPA, para o hospital, para o pronto-socorro. Mas eles foram aonde eles poderiam ter esperança. Então nós vimos aqui que aqueles homens, eles se preocupavam com aquele doente. Eu quero dizer para você, procura andar com pessoas que se preocupam com você, que querem o seu bem. Sabe, que te valoriza, que você possa contar com ele. Salmo 1 nos dá uma lição, de alerta. Eu diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí vem a consequência, desses fatos. Então, meus queridos, procura andar com pessoas que queiram seu bem, que você aprenda a confiar nele. Nós estamos nesse trabalho, eu estou para começar um grupo aí, do discipulado. O discipulado é exatamente para que haja uma convivência de confiança,
onde nós podemos abrir o nosso coração sabendo que nós vamos ser ajudados. Sabe, meus queridos, é isso que a palavra nos ensina. E aqueles homens chegaram, foram ali. Primeiro obstáculos que eles enfrentaram, não conseguiram se aproximar. O facilitador de milagre, ele é especialista em vencer obstáculos. Ele não se detém diante dos obstáculos, mas ele procura sempre vencer cada obstáculo, cada barreira. A nossa vida, meus queridos, cada dia, nós temos que vencer um obstáculo, sabe? Então, facilitador de milagre, ele não tem os obstáculos que surgirem diante do seu alvo, né? Do seu alvo. Se o nosso alvo é levar as pessoas a Cristo, certamente nós vamos ter obstáculos. Mas não permita que esses obstáculos barre a sua caminhada, barre a sua jornada, impeça de você de cumprir a missão pela qual Deus te concedeu. Então aqueles homens eram um facilitador de milagre. E eles foram ali, primeiro obstáculo eles venceram, né? Mas eles estavam determinados a levar as pessoas a Cristo. E muitas vezes dentro da nossa própria casa, nós, porque não tem mais jeito, você não ouve, aquelas coisas todas, mas nós somos instrumento, a obra é do Espírito Santo, irmãos. A obra é do Espírito Santo. Nós somos apenas canal, sabe? Você já viu um violão tocar sozinho? Né? Você já viu o violão tocar sozinho? Eu ouvi uma pessoa falar hoje uma coisa interessante. Ela falou, nós precisamos de amigos. Precisamos de pessoas que se importam comigo. E ela deu 2 exemplos. Ela falou assim, o dentista, ele não arranca o seu próprio dente. Ele precisa de alguém que o atenda, né? Um neurocirurgião, ele não faz a sua própria cirurgia. Ele precisa que outros façam por ele, né? Então aqueles que não conhecem a Cristo, precisam que você e eu levamos a palavra até eles. E aqueles homens chegaram ali, quando viram aquela multidão, eles não desanimaram não, irmãos. Muitas pessoas têm fracassado diante do primeiro obstáculo. Mas eles não. Eu acredito que eles deram a volta. Procuraram o ponto mais vulnerável para se aproximar. E nós precisamos, o ponto mais vulnerável do pecador, ele ser usado pelo inimigo. Ele ser instrumento na mão do inimigo. Todos nós éramos ansiantes de conhecer Cristo. Muitos de nós aqui não nasceram num berço evangélico, não, irmãos. Alguns aqui tiveram o privilégio de nascer no berço evangélico. E muitos que nasceram no berço evangélico, hoje está aí, né? Hoje está aí, fazendo uma desordem danada por aí, né? Porque desprezaram aquilo que recebeu. Não valorizaram os ensinamentos que receberam. Mas aqueles homens, eu acredito, que eles deram a volta. Eles deram a volta. Sabe, quando chegaram, eles perceberam que havia condições de se aproximar. Isso ensina você e a mim, que sempre haverá uma oportunidade de nós falarmos do Evangelho. Alguns anos atrás, eu sempre gostei de pescar. Eu conheci uma pessoa.
nessa pescaria. Uma vez eu fiquei até nervoso com ele, né? E ele não conhecia como é que ele era dentro da família, e comecei a pregar o evangelho para ele. Comecei a viver o evangelho ao lado dele. Certa feita nós fomos lá para La Sança, pescar no Rio das Velhas. Na hora do almoço, ele fez o almoço, né? E quando eu cheguei para almoçar, sentei numa mesa rústica que tinha lá. A primeira coisa que ele fez foi acender um cigarro perto de mim. Aí eu fiquei nervoso. Falei, você não está vendo que eu vou almoçar? Não, rapaz. Você tem que aprender a respeitar os outros, rapaz. Nenhum fumante respeita ninguém. Aonde ele está, ele acende essa porqueira fedorenta. Não se preocupa se está prejudicando o outro, não, hein? Que é isso, rapaz? Estou entendendo você, não? Eu vim almoçar aqui, você vai acender o cigarro, vai fumar lá fora. Sabe? Comecei a trabalhar com ele. Um dia, uma pessoa da família dele me procurou. Disse, pastor, depois que fulano, não vou dizer o nome dele, não, começou a andar com o senhor, ele mudou dentro de casa. Hoje ele compartilha as coisas com a família. Hoje ele tem diálogo com a família. Sabe? E para minha surpresa, ele começou a frequentar uma igreja aí. E um dia meu WhatsApp tocou lá na hora. Era um parente dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha o resultado da sua companhia aqui. Ele estava batizando, irmãos. Ele estava batizando. E hoje eu tenho prazer de andar com ele. Parou de fumar, aquelas coisas todas, né? Então, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. 34 anos eu montei elevador. 34 anos na obra eu fazia diferença. Sabe, olha que obra é um lugar difícil de trabalhar. Sabe? Porque só dá palavrão, só dá, entendeu? Mas graças a Deus, durante os 34 anos montando elevador, eu sempre procurei falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Sabe, aqueles homens não desanimaram não, irmãos. Eles deram a volta. E eles calcularam. Eles subiram por cima daquele telhado. Gente, eu fiquei imaginando como era aquele telhado, né? Nos filmes mexicanos a gente costuma ver muito, né? Aqueles filmes de faroeste, aquelas casas que parecem de barro e de barranco, né? Por cima, eles colocam uma malha parecendo de coqueiro, né? Depois vem com barro por cima. Assim era o telhado lá. E eles chegaram, calcularam e arrancaram ali, perceberam, aqui está Jesus. Sabe, meus queridos, muitas vezes as pessoas podem até falar da igreja, zombar da igreja, mas a igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar de acolhimento. A igreja ela precisa ser uma igreja acolhedora. Por isso estamos trabalhando essa questão do discipulado, sabe, para aprendermos a acolher as pessoas. E muitas vezes nós ficamos alheios, né? Às vezes as pessoas se aproximam da gente, pedindo alguma coisa, alguma ajuda, e muitas vezes nós ignoramos, né? Não sei o que você vai fazer, aquelas coisas todas, mas faz diferença. O último velório que nós tivemos ali, estava o pastor Carlos e eu. E tinha muita gente falando, falei, pode ir, companheiro, eu não vou falar nada não. E ele, na hora, ele olhou para aquelas pessoas. E falou, talvez vocês aqui precisem de um abraço só. E ele convidou as pessoas para que dessem um abraço. E aquilo fez diferença ali naquele momento. Sabe, meus queridos,
Então esse é o nosso papel, ser acolhedor. E aqueles homens, então, quando chegaram ali, eles furaram aquele buraco, um tamanho que dava para eles descer o leito. E eles desceram. Ou seja, eles conduziram aquela pessoa a Cristo. O facilitador de milagre, eles conduzem as pessoas a Cristo. Sabe? E muitas vezes na igreja tem pessoas que às vezes distanciam as pessoas de Cristo, irmãos. É isso que dá tristeza na gente. Pessoas que em vez de ser um facilitador de milagre, é o opositor de milagre. Porque através de uma atitude, através às vezes até de uma palavra falada na hora errada, ele distancia as pessoas de Cristo. Então nós precisamos ter cuidado. Jesus nos deu um exemplo quando aquelas crianças queriam se aproximar dele, né? Eles viam todo mundo ali ao redor, dizendo, nós vamos chegar lá perto também. Os discípulos, então, querendo afastar aquelas crianças, ele disse, não, deixa elas vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Cego Bartimeu, quando ele percebeu aquele movimento daquela multidão passando, ele percebeu que acontecia alguma coisa. E quando ele tomou conhecimento que Jesus que passava, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto diz lá que eles procuraram calar aquele homem. Cala, você está perturbando. Você está perturbando. Mas ele não deu crédito não, irmãos. Ele foi perseverando, continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no meio daquela multidão, não podemos calcular quantas mil pessoas tinha ali, mas a voz do clamor daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus. E eu quero dizer para você, no meio de uma grande multidão, quando você clamar por socorro, a sua voz vai chegar até onde Jesus está. E Jesus disse, manda trazê-lo aqui. Ô glória, né? Pareceu que esses facilitadores foram até ele. Não, vem cá, o mestre te chama. O facilitador de milagre é esse, irmãos. É aquele que conduz as pessoas a Cristo. Como aqueles 4 homens ali. Se eram parentes, a Bíblia não fala. Se eram amigos também, a Bíblia não fala, mas eram pessoas que se importavam com aquele que estava paralítico. E quando eles conseguiram descer, imagine o esforço que eles fizeram de levar aquele paralítico até ali, de cavar aquele buraco no teto ali, e descer aquele leito com cuidado, irmãos, para que o paralítico não caísse, né? Quando Jesus olhou para o paralítico, às vezes eu imagino, eu penso, será que o Senhor olhou para cima? Mas quando Jesus viu aquele homem, o texto é claro, ele viu a fé daqueles homens, o facilitador de milagre, é preciso que ele tenha fé. É preciso que ele tenha fé para trazer à existência aquilo que não existe. Sabe, o facilitador de milagre é preciso que ele tenha fé. Como eu vou conduzir a pessoa a Cristo se eu nem meu tenho fé? Então o facilitador de milagre é preciso que ele tenha fé. Jesus disse que ele, conhecendo a fé daqueles homens, Jesus sempre vai honrar a tua fé, meu querido. Jesus sempre vai honrar quando você levar as pessoas a Ele. Ele olha para aquele paralítico, né?
Jesus fala uma coisa interessante, irmãos. Eu tenho aprendido muito com esse texto. Primeira coisa que Jesus fala: homem, teus pecados estão perdoados. Jesus primeiro quer curar a nossa alma, quer restaurar o sentimento que nós dentro de nós. Porque quando Jesus perdoa os nossos pecados, a nossa vida, ela sofre uma mudança. E Jesus, primeira coisa que fez, seus pecados estão perdoados. Aqueles opositores não entenderam, não compreenderam. É isso que os opositores não entendem. Porque o processo de Deus não é de fora para dentro, não, mas é de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora. Foi isso que Deus viu em Davi. Quando as pessoas viam apenas aquele adolescente raquítico, até sarnento, mas Deus viu que aquele homem de dentro para fora, ele tinha algo que aquelas pessoas não tinham. Sabe, a primeira atitude de Jesus é curar as nossas feridas, curar a nossa alma, perdoar os nossos pecados, irmãos, aquilo que nos machuca, que nos fere, nossos traumas que muitas vezes sangram. Foi isso que Jesus falou para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Quando os pecados são perdoados, tudo vai junto, irmãos. Todo o resto vai junto. E eles começaram a questionar, os opositores: quem é esse cara, né? Para falar desse jeito? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus, né? Mas eles esqueceram que Jesus era o próprio Deus. E Jesus, conhecendo o pensamento, conhecendo o sentimento daqueles homens, a hipocrisia daqueles homens, pecadores terríveis, pessoas sem escrúpulo, pessoas que não sem misericórdia, pessoas que maltratavam os cristãos. Jesus disse para ele: por que vocês arrazoai, pensar no seu coração isso e sentimento? Sabe, meus queridos, Jesus confrontou a incredulidade daqueles. Eu sempre peço ao Senhor para me confrontar diante de alguma coisa que era para mim fazer, eu não fiz. Sabe, meus queridos? E Jesus disse para ele: qual é mais fácil para vocês? Dizer seus pecados estão perdoados? Ou dizer o paralítico: levanta e anda? Eu imagino que Jesus olhou dentro dos olhos daquelas pessoas. Olhou dentro dos olhos, disse: olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, não somente isso. Ele olhou para o paralítico e disse: homem, levanta, toma a tua cama e vai para casa. O facilitador de milagres, irmãos, ele contempla os milagres de Deus. Imagina a reação daqueles homens. Imagina a alegria no coração daqueles homens, irmãos. Quando eles perceberam que a fé deles tinha sido honrada, quando eles viram aquele paralítico, eles conduziram ali a Cristo, levantar, tomar o seu leite e ir embora. Como foi falado aqui na oferta, há uma festa no céu para um pecador que se arrepende. Imagina aqueles homens agora vendo o fruto do trabalho que eles tiveram, do esforço que eles fizeram, sendo recompensado, de ver aquele homem agora carregando a sua própria cama, né? Aquela que o levou durante muitos anos, agora ele levava ela apenas para dormir, né? Sabe, facilitador de milagre, ele tem prazer, aleluia,
na presença de Deus, porque Deus sempre vai honrar a fé. Quando aqueles homens viram aquela fé, Jesus falou da fé dele, não falou do paralítico não, irmãos. O texto diz aqui, claramente, que Jesus aqui, olha. Deixa eu procurar aqui. Aqui, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé. Porque se aqueles homens conduziram aquele paralítico até Jesus, é porque eles tinham fé. Eles tinham fé, irmãos. De uns tempos para cá, eu tenho viajado pregando pela minha família. Primeiro eu preguei aqui, tive a oportunidade. Preguei para eles no velório do meu irmão, lá em São Paulo. Depois, eu estive em Brasília pregando para eles. Não, primeiro foi aqui em casa, estiveram aqui em casa, pregando para eles aqui. Depois fui para Brasília. Agora está marcado para janeiro, para São Paulo. Reuni todo mundo pregar. Preguei recentemente que eu perdi um outro irmão. Irmão, saí de São Paulo na segunda-feira à noite. Cheguei aqui terça-feira. Foi na quarta-feira, tinha que voltar. Meu irmão morreu lá. Tinha que voltar. Mas a oportunidade lá no cemitério de falar a necessidade da pessoa estar com a vida com Deus. Sabe, meus queridos, nós somos recompensados quando nós oramos por alguém e vemos aquelas pessoas curadas. Um dia chegou uma mulher aqui, pediu: pastor, ore por mim. Eu orei por aquela mulher. Orei por aquela mulher. E o dia que aquela mulher me parou dentro do supermercado, na ficha do caixa: ô pastor, você lembra aquele dia que o senhor orou por mim? Hoje eu já tenho meu carrinho de pipoca, hoje eu já tenho um lugar de eu morar, e aquelas coisas. Eu fiquei feliz, irmãos. E foi um testemunho para aquelas pessoas que ali estavam. Porque o texto diz que quando as pessoas viram aquilo, as pessoas glorificaram a Deus. E eu quero dizer para você, quando você é um facilitador de milagre, Deus é glorificado através de você. Através da sua vida, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. E o Evangelho, meus queridos, traz isso para você e para mim. Sabe, tem aqueles homens ali, o texto diz que eles disseram: nunca vi nada igual. Que coisa impressionante, né? Às vezes eu fico imaginando, a reação daqueles opositores, quando Jesus mandou aquele homem levantar. Aquele homem levantou, pegou a sua cama. Imagina a reação deles, Sabe, meus queridos, essa é a minha, é a sua missão aqui na terra. Deus não salvou nós, não salvou você e eu à toa não, irmãos. Quando Jesus partiu, Ele entregou na mão dos discípulos. Os discípulos todos morreram, menos um, por amor ao Evangelho. E foram mortes terríveis, irmãos. Não foram mortes fáceis, não. Se você for a biografia de Paulo, fala que ele foi esquartejado, tipo Tiradentes aqui, por causa do Evangelho. Pedro, condenado a morrer crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Significa, irmãos, que a mudança, que a vida daquele homem foi tremenda, que ele se achava até indigno de morrer como Cristo morreu. Ah, meus queridos, como é maravilhoso nós aprendermos e decidirmos a sermos um facilitador de milagre. Sabe, que seja você um facilitador de milagre, a começar na sua própria casa.
a começar na sua própria casa. Sabe? Porque nós trazemos para a igreja o que nós temos em casa. Sabe, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Que vocês guardem esses 4 pontos. Qual desses você é? Você é aquele que precisa de um milagre? Porque quem faz o milagre é só Jesus, né? Você é aquele que precisa do milagre? Ou você é aquele que conduz as pessoas a Cristo, facilitador de milagre? Ou você é um opositor do milagre, né? Impeça o milagre. Escolha um desses aí e aplique na sua vida, irmãos. Sabe? Mas a primeira opção, a segunda opção é a melhor. Sermos um facilitador de milagre.